Naquela noite, voltava para casa após meu turno no hospital, o que significava sair tarde, geralmente entre 23 horas e 1 hora da manhã. Com uma jornada de trabalho exaustiva, optei pela rodovia para encurtar o trajeto e logo estava no caminho de volta. Entretanto, uma situação inesperada surgiu quando um carro, vindo quase do nada, ultrapassou-me em alta velocidade. A cena era incomum, pois a essa hora, poucos veículos transitavam pela região. Percebi algo errático na condução do carro, com mudanças bruscas de velocidade e desvios entre as faixas. Aproximei-me cautelosamente para verificar a situação e testemunhei um homem agredindo repetidamente uma mulher no banco traseiro. Sem hesitar, liguei para a polícia, fornecendo detalhes precisos sobre o carro e sua trajetória. Embora orientado a não seguir o veículo, decidi continuar, determinado a garantir a segurança da mulher. Após alguns minutos, ouvi a sirene se aproximando, mas o agressor aumentou a velocidade na tentativa de fugir. Após uma perseguição tensa, o carro acabou capotando. A polícia agiu rapidamente, detendo o agressor e resgatando a mulher, que apresentava ferimentos graves. Posteriormente, descobriu-se que ela havia sido sequestrada pelo agressor em um bar nas proximidades. Minha intervenção foi fundamental para deter o criminoso e salvar a vida da vítima. Mesmo diante do perigo, não hesitaria em agir da mesma forma novamente. Estou aliviado por ter confiado em meu instinto e tomado a decisão correta naquela noite. Tudo começou quando meu grupo de amigos e eu decidimos fazer uma viagem de carro por Rondônia no verão de 2018. Sempre falamos em viver uma aventura juntos e achamos que uma viagem de carro seria a oportunidade perfeita para criar memórias inesquecíveis. Planejamos nossa rota com cuidado, mapeando todas as rotas cênicas e destinos imperdíveis. Decidimos começar nossa jornada para apreciar as maravilhas naturais que Rondônia tem a oferecer. Pegamos a estrada por volta da meia-noite, animados para começar nossa aventura. As primeiras horas foram tranquilas, com estradas vazias e céus escuros ao nosso redor. No entanto, à medida que avançávamos, a coisa ficou mais interessante. Enquanto dirigia por uma área particularmente isolada, estávamos conversando e rindo, com muita atenção na estrada. De repente, ouvimos um estrondo alto e o carro deu um solavanco. Tínhamos atingido algo, mas não sabíamos o que era. Paramos imediatamente à beira da estrada, com os corações acelerados. Ao inspecionar o carro em busca de danos, vimos uma mancha de sangue na frente do veículo. Nossos corações afundaram. Tínhamos atingido algo e não era bom. Começamos a entrar em pânico, sem saber o que fazer. Ficamos parados por um tempo que pareceu uma eternidade, tentando processar o que havia acontecido. Finalmente, um de nós sugeriu que procurássemos ao redor para ver se tínhamos atingido um animal. Pegamos nossas lanternas e começamos a busca, mas não encontramos nada. Foi então que percebemos que o que atingimos não era um animal, era uma pessoa. Ficamos chocados. Tínhamos atingido uma pessoa e ela estava desaparecida. Sentamo-nos enjoados, sem saber o que fazer a seguir. Sabíamos que deveríamos chamar a polícia, mas estávamos todos bem e não queríamos ter problemas. Quando voltamos para o carro, um sentimento estranho nos invadiu. Era como se estivéssemos sendo observados e um desconforto nos dominou. Ligamos o carro e partimos, esperando deixar o incidente para trás. Enquanto dirigíamos, vimos uma mulher com um molet rosa andando pela estrada. Era estranho, pois não tínhamos visto mais ninguém na estrada por horas. Pensamos que era coincidência, mas conforme avançávamos, repetidamente parecia que ela aparecia do nada e estava nos seguindo. Tentamos ignorá-la e focar na direção, mas toda vez que fazíamos uma curva ou contornávamos, era como se estivesse nos guiando para algum lugar. Todos nós estávamos assustados e não sabíamos o que fazer. Paramos o carro e fomos confrontá-la, mas quando nos aproximamos, ela desapareceu na floresta. Ficamos assustados e decidimos dirigir o mais rápido possível. O resto da viagem foi tranquilo, mas havia algo definitivamente estranho naquela mulher de rosa. Nos dias seguintes, todos nós falamos sobre o que havia acontecido naquela noite. Sabíamos que tínhamos cometido um erro ao não relatar o acidente, mas estávamos com muito medo de enfrentar as consequências caso realmente tivéssemos atingido uma pessoa. Percebemos que deveríamos ter assumido a responsabilidade e feito a coisa certa. Ainda nos perguntamos se aquela mulher de rosa era o suposto fantasma do que fizemos. Realmente espero que tenha sido apenas um animal ou algo assim. Eu estava voltando para casa da minha avó no ano passado. A viagem durava cerca de 45 minutos, o que para mim não era nada demais.
Vale totalmente a pena ver minha avó e poder me deliciar com o jantar que ela prepara para todos. Tive momentos incríveis lá, tudo correu bem. A comida estava maravilhosa como sempre, e amo poder ver minha família, então foi um dia de festa normal. Ou talvez não tanto, porque algo terrível aconteceu comigo no caminho de volta da casa da minha avó. Quando comecei a dirigir para a casa da minha avó, percebi que estava com pouco combustível e pensei em parar para abastecer. Por preguiça, decidi esperar e abastecer em um posto perto da casa dela. Não sei porquê, mas acabei esquecendo completamente de abastecer. Quando cheguei perto da casa da minha avó, só me lembrei quando já estava na casa dos meus avós. Tudo bem, pensei comigo mesmo, vou abastecer assim que sair daqui para voltar para casa. Acreditava ter combustível suficiente para pelo menos 25 quilômetros e sabia que havia um posto a uns 10 quilômetros dali. Meu carro era uma Silverado 2001 bem surrada que já tinha passado por 2 donos anteriores e acumulado mais de 275 mil quilômetros. Parece que o medidor de combustível não era tão preciso quanto eu imaginava, porque no caminho de volta, meu caminhão simplesmente parou. Tentei ligar para minha avó, mas não tinha sinal. Ela morava meio que no meio do nada, e eu estava ainda mais no meio do nada, parado na beira da estrada, sem outro meio de transporte além dos meus próprios pés e sem conseguir ligar para ninguém. Estava bastante desesperado. Por sorte, tinha um galão de gasolina na caçamba do meu caminhão. Claro, ele estava vazio, mas era bom tê-lo, porque com ele eu poderia caminhar até o posto mais próximo, encher de gasolina e voltar para o caminhão. Já era bem tarde, estava escuro, e não havia muitas casas por perto, o que tornava tudo muito assustador. Calculei que teria que caminhar uns 3 quilômetros. Depois de uns 15 minutos de caminhada, um caminhão parou atrás de mim. O velho confiável quebrou, disse o motorista. Ei, amigo, entra aqui que eu te levo até o posto. Não, obrigado, senhor, eu disse, recusando educadamente. Mas o homem pareceu se ofender. Você tá de brincadeira? Vai andar até lá enquanto estou oferecendo carona? Acha que vou tentar te machucar ou algo assim? Ele perguntou. Não é só que... Tentei explicar. Ele me interrompeu e disse, entra no caminhão, a não ser que você realmente queira andar mais 45 minutos até o posto e pelo menos 1 hora de volta. Eu posso te levar de volta aqui para o seu caminhão em menos de 10 minutos, ele disse. De alguma forma, ele me convenceu a entrar no caminhão. Quando entrei, ele tentou me tranquilizar, dizendo que não era nenhum maluco e que só queria fazer uma boa ação, já que não tinha nada melhor para fazer. Isso me deixou um pouco mais tranquilo por um momento, mas não demorou muito para eu perceber que algo estava terrivelmente errado. Eu nem conseguia entender o que ele estava dizendo. Ele começou a murmurar para si mesmo repetidamente. Perguntei se ele estava bem, mas ele não me respondeu. Pouco depois, ele passou direto pelo posto de gasolina onde deveríamos parar. Ei, cara, você passou pelo posto, eu disse. Foi quando ele me olhou diretamente nos olhos e disse, aqui, quem faz as regras sou eu agora. Cala a boca se quiser que tudo fique bem. Vou te dizer agora, você vai fazer tudo o que eu mandar. Senão, as coisas vão acabar muito mal para você. Entrei em pânico, gritando para ele parar e me deixar sair. Ele gritava para eu me calar repetidamente. Tentei abrir a porta, planejando pular quando ele diminuísse a velocidade para uma curva ou um sinal, mas não conseguia abri-la e não conseguia encontrar a maçaneta no escuro. Percebi que a porta havia sido adulterada e só podia ser aberta por fora. Felizmente, eu sempre carrego spray de pimenta para me proteger. Sabia que era arriscado usar o spray enquanto ele dirigia, mas claramente estava sem opções. Usei o spray nele e começamos a desviar. Tentei controlar o volante o melhor que pude para garantir que, quando parássemos ou batêssemos, eu estivesse o mais seguro possível. Preparei-me o melhor que pude e batemos em um barranco direto em uma árvore pequena. Bati a cabeça na janela do passageiro com bastante força e fiquei um pouco desorientado por um momento. Quando me dei conta do que estava acontecendo, entrei em pânico ainda maior. Por sorte, o homem estava desacordado e consegui passar por cima dele e sair pela porta do motorista. Peguei meu galão de gasolina e corri o mais rápido que pude por cerca de 1 quilômetro de volta ao posto de gasolina. Corri o caminho todo sem parar para respirar. Eu estava fora de forma na época e nunca havia corrido assim na minha vida, mas é surpreendente do que você é capaz quando seu instinto de sobrevivência entra em ação. Quando cheguei lá, contei ao caixa o que tinha acontecido e pedi para usar um telefone para chamar a polícia. Eles chegaram em questão de minutos e me levaram de volta ao meu carro.
Certificaram-se de que eu não precisava de assistência médica antes de me liberarem. Dei a melhor descrição que pude à polícia, com a esperança de que ajudasse a encontrar o homem. Aparentemente, o caminhão ainda estava lá, mas ele tinha sumido. O caminhão que ele dirigia era roubado, então ainda não tenho ideia de quem ele era realmente. Espero que o encontrem antes que ele possa machucar mais alguém. Naquela noite, eu planejava encontrar meu amigo depois do expediente. Como ele não tinha carro naquela época, ofereci-me para buscá-lo. Ele mencionou que sairia por volta das 7 da noite. Cheguei cerca de 15 minutos mais cedo e o avisei por mensagem que já estava no local às 18h33. Ele respondeu mais tarde, pedindo desculpas, pois precisaria sair um pouco mais tarde do que o planejado, possivelmente em torno de 1 hora. Inicialmente, fiquei um pouco frustrado, mas logo entendi que não era culpa dele e não fiquei chateado. Decidi não ficar parado esperando e, em vez disso, aproveitei para dirigir por aí e ouvir música enquanto matava o tempo. Logo depois, senti fome e, entre as opções disponíveis, optei por ir ao McDonald's, já que era mais próximo. Após comprar minha refeição, comi no estacionamento por volta das 19h25. Com ainda alguns minutos restantes, continuei dirigindo e ouvindo música, possivelmente trocando mensagens com amigos, embora ciente de que não era seguro usar o celular enquanto dirigia. Percebi um carro atrás de mim, mas não dei muita atenção no início. No entanto, quando o carro se aproximou rapidamente e ficou muito perto, tive que frear bruscamente para evitar uma colisão. Comecei a ficar irritado com a situação, pois o motorista parecia estar me seguindo de forma agressiva, mesmo em estradas pouco movimentadas. Recebi uma mensagem do meu amigo indicando que estaria pronto para sair em 15 ou 20 minutos, então respondi que estava a caminho. Enquanto me dirigia para encontrá-lo, percebi que o carro que estava atrás de mim ainda estava seguindo. Após algumas curvas, comecei a suspeitar que o motorista estava me seguindo. Chegamos ao posto de gasolina onde meu amigo trabalhava, e o carro estranho também entrou e estacionou ao meu lado. Com apenas o meu carro e o dele no estacionamento, senti que algo estava errado. O motorista tentou chamar minha atenção, mas eu ignorei suas tentativas. No entanto, ele saiu do carro e começou a bater na minha janela, exigindo que eu destravasse a porta. Em pânico, tentei ligar para a polícia, mas antes que pudesse fazer isso, meu amigo Jorge saiu e confrontou o agressor. Ao ver que Jorge estava armado, o estranho recuou e deixou o local rapidamente. Ainda não entendi as intenções do agressor, mas estou grato pela intervenção de Jorge. Ele agiu para proteger não só a mim, mas a todos no posto naquele momento. Refletindo sobre o incidente, percebo a importância de estar preparado para situações de perigo. Embora eu não saiba se Jorge poderia portar uma arma legalmente no trabalho, estou grato por sua prontidão em se defender e proteger os outros. No entanto, ainda me preocupo com a possibilidade de encontrar o agressor novamente e espero que ele seja detido antes que possa causar danos a outras pessoas. Era um dia escolar típico, e a escola inteira estava em atividade intensa, com a expectativa da excursão que se aproximava. Estávamos ansiosos para passar um fim de semana em um centro de atividades onde faríamos atividades de integração e aventura. Há semanas aguardávamos ansiosamente por isso. O início da viagem de ônibus foi ótimo. Conversávamos, ríamos e cantávamos nossas músicas favoritas. Os professores distribuíram lanches e nos acomodamos para a jornada. Mas então, de repente, parecia que tínhamos batido em algo na estrada. O ônibus começou a tremer e o motor rugiu alto antes de parar abruptamente. Os professores tentaram resolver o problema, mas era inútil. O ônibus estava quebrado, e estávamos parados no meio do nada, sem sinal de celular e com a noite caindo. Os professores decidiram que deveríamos esticar as pernas e respirar um pouco de ar fresco enquanto pensavam no que fazer. Ao sair do ônibus, percebemos que estávamos numa estrada desolada, sem luzes ou casas por perto. A escuridão era densa, e era difícil enxergar mais que alguns metros à frente. O silêncio era inquietante, rompido apenas pelo farfalhar das folhas e o ocasional piar de uma coruja. Fomos instruídos a ficar em grupos enquanto os professores inspecionavam o ônibus. Eu estava com meus amigos e caminhamos um pouco pela estrada, conversando e rindo, sem perceber que um de nós havia sumido. Só notamos que Daniel estava faltando quando nos reunimos novamente. A preocupação tomou conta de todos, e os professores nos mandaram procurá-lo, chamando seu nome. Procuramos na floresta ao redor, esperando encontrar algum sinal de vida.
Depois de uma eternidade, ouvimos um choro abafado. Seguimos o som até encontrar Daniel, sentado num toco de árvore, chorando descontroladamente. Ficamos aliviados por encontrá-lo, mas confusos sobre como ele se perdeu. Daniel sempre foi um garoto quieto, sempre com o nariz enfiado num livro. Ele nunca foi do tipo de se aventurar sozinho, especialmente numa floresta à noite. Quando ele se acalmou, contou uma história aterrorizante. Disse que uma velha parecida com uma bruxa o arrastou para a floresta e para dentro de um buraco. Ele estava aterrorizado e disse que ela murmurava algo que parecia um canto. No começo, pensamos que era uma pegadinha dele, já que era conhecido por ser o quieto do grupo e costumávamos brincar que ele tinha um lado misterioso que escondia de nós. Mas quando ele veio correndo em nossa direção, chorando e tremendo, percebemos que não era brincadeira. Algo realmente aconteceu com ele naquela floresta. Não sou uma pessoa supersticiosa e nem acredito em fantasmas, mas aquele dia realmente me abalou. Todos ficamos assustados, e mal podíamos esperar para voltar para casa. Eventualmente, uma equipe de resgate chegou. Acho que havia um rastreador no nosso ônibus, e todos fomos levados de volta para a escola. Foi um alívio estar de volta a um ambiente familiar, mas a memória daquele dia permaneceu comigo por muito tempo.